Católicos em Missão. Falta poucos dias para termos, no dia 5 de outubro, a eleição. Seja o que for, para mim, e eu acredito para muita gente, não é o mais importante quem vai ser eleito, mas o que depois vai acontecer. E nós gostaríamos, assim, de lembrar com vocês que talvez esta época e tudo que a gente já ouviu falar, todas as acusações e todas as mentiradas que também acontecem, a gente perceber, olha, em tudo isso nós ainda temos um direito de sonhar, de dizer, olha, eu no meu coração, com muita gente, nós juntos temos certas coisas que achamos que devem acontecer e a sociedade deve ser organizada de acordo. Então, é a base para a gente trabalhar aos poucos para uma reforma política. Que, claro, as pessoas que têm que aceitar esta chorrada de assinaturas que vai ter, 1.500.000 lá no Congresso, eles não vão se sentir muito à vontade de fazer esse trabalho, só que pela lei eles são obrigados de tocar o assunto. Então a gente quer, assim, atrás disso tudo, sonhar e criar um mundo novo, um mundo dos nossos sonhos, mas realista, com os dois pés no chão, não tem dúvida nenhuma, e a gente então sentir que nós estamos dentro de uma boa companhia. Eu tenho aqui a Bíblia na minha frente, e lá tem no final do livro de Josué a Assembleia de Siquém. Interessante como é que naquela época já se tinha uma ideia diferenciada. Não era mais o rei, que talvez com o conselho de algum sábio fazia as leis e fazia acontecer, não. A Assembleia, quer dizer, representantes, e muitos representantes, dos vários grupos que existiam e que depois formarem a época das tribos. Então, Assembleia. E nesta Assembleia, o que Josué faz? Ele faz a lembrança de tudo que aconteceu com o grupo e com todos os grupos, de precisar fugir de uma situação, precisar tentar uma maneira diferente de se organizar sem ser abusado pelos outros, os grandes, como se tinha também naquela época. Então, Josué diz, olha, e nós temos uma coisa em comum, um Deus que nos, pelos nossos corações, pelos nossos justos desejos, mostra a sua vontade e que já, ao menos uma parte deste grupo que estava lá, mostrou bem concretamente o que ele queria. E então era o nome que deram ao Deus, era Javé. E ele diz então, vou ler aqui para todos nós, agora, portanto, temam a Javé, servindo-o com integridade e fidelidade. Tirem do meio de vocês os deuses a quem seus antepassados serviram no outro lado do rio Eufrates, no Egito, e sirvam a Javé. Contudo, se vocês acham que não é bom servir a Javé, escolham hoje a quem vocês querem servir, aos deuses de seus antepassados, ou então os deuses dos amorreus, cujas terras vocês estão habitando agora. Eu, Josué, e minha família serviremos a Javé. É interessante como é que ele constrói um consenso
e constrói assim alguma coisa que todo mundo, de alguma maneira, já tinha experimentado, de se libertar de situações e sentir que tem uma força maior em nós que faz acontecer. E esta força maior a gente chama de Deus, e neste caso chamava de Javé. Interessante. Então, o que nós hoje estamos querendo fazer com esta iniciativa, de projeto de iniciativa popular de reforma política, no fundo, está dentro desse contexto que também é bíblico, no sentido de a gente saber escutar o coração da gente, a gente poder confirmar com outros quais são as coisas fundamentais em que todos nós estamos unidos, e quais as diferenças que podemos tolerar sem quebrar a união que pode e deve haver entre nós. Que coisa bonita que é isto poder acontecer. Aí então, esta proposta de iniciativa popular tem vários itens. E o primeiro item são 4. Primeiro é afastar das eleições o abuso de poder econômico. Não sei se vocês, caros leitores e caros ouvintes e espectadores, como é que vocês, nesses dias, talvez tenham lido no jornal ou na notícia de que das grandes somas, milhões de reais, que são doados para partidos ou para políticos, para eles poderem se eleger. Então, porque tem que fazer propaganda, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal coisa. Envolve muito dinheiro, e interessante que é cada vez mais caro, porque não sei. E tem grandes firmas no país que se dispõem a gastar milhões com isto. Eu fico pensando, mas será que esse pessoal é tão desinteressado que gasta milhões? Ou então eles dizem, bom, eu gasto aqui uns milhões naquela turma de políticos, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde eu tiro a vantagem. E nesta parte eu acho que é interessante que uma professora lá da PUC, de Belo Horizonte, fez uma palestra aqui e nos mostrou que como cada real que é investido nesse financiamento dos políticos, no decorrer dos 4 anos, vira R$8 de benefício para quem investiu. E é bom lembrar que 8 vezes mais em 4 anos não tem investimento financeiro que consegue isso. Então é uma coisa, um bom negócio para quem investe nisso. Mas um bom negócio no sentido de que a gente tem que entender, olha, a firma, daquela firma, com seus interesses, com suas necessidades, se combina com o povo todo ou não, tem investido dinheiro, então eu que aproveitei esse dinheiro, eu tenho que fazer com que esse dinheiro seja correspondido. E acontece que muitas vezes os políticos têm que voltar de rabo preso em certos projetos que, se fosse por eles mesmos, pensando bem, no bem de todas as pessoas, principalmente as pessoas mais simples, não voltaria de jeito nenhum. Então, isto é a primeira proposta, dentro desta iniciativa popular, de tirar este abuso do poder econômico. Se alguém, ao menos a conversa é esta, se alguém quiser colocar mais alguma coisa
dar uma ajuda, então pode, mas particular e até certo limite. O segundo é a gente poder mudar o sistema eleitoral, no sentido de fazer 2 turnos, não 2 turnos como nós temos agora, primeiro e segundo turno, para saber quem de fato fica presidente ou governador, etc., mas primeiro e segundo turno no sentido de primeiro turno votar um projeto. Eu acho que isso é muito importante, que nós todos, cidadãos, temos a tranquilidade de pensar o que é bom para nós como povo de Deus, como cidadão brasileiro, como é que nós podemos entender um caminho que mais rapidinho leva a um projeto, uma vida, uma melhora da vida. Então, por isso que a gente está achando interessante. Talvez uma maneira também de acabar com 30 partidos políticos, pelo amor de Deus, ver se pode ter 30 projetos para um povo, o mesmo povo. Não, deveria ser bem mais simples, bem mais em grandes grupos. Então, por aí. Então, no segundo turno, teria, então, a escolha do candidato. Candidato, então, que representa um desses esses planos, esses projetos de governo representa, pode, então, ser escolhida por meio do povo. Então, todas essas firmas, nosso obrigado pelo apoio que eles dão para este programa possa ir ao ar cada mês, na quarta, quinta-feira do mês. E, continuando com esta reforma, esta proposta de reforma política, seria também promover a inclusão política das mulheres e outros grupos que são mal representados, ou às vezes até não são representados. Por exemplo, não tem nenhum índio. E os índios têm o seu peso histórico no nosso país. Ou então, lembrar que no Congresso, na Câmara, tem um pouco menos da metade são gente de empresários. Mas isso não é justo. Onde que ficam outras profissões? Onde que ficam os trabalhadores? Tem um pouquinho, mas não de acordo com... E as mulheres, deveria ter muito mais mulheres. Então, todas essas coisas deveriam ser... criar um clima, um ar mais de participação, de dizer, aquilo é o povo todo que está fazendo. Não é apenas um grupo interessado, um grupo que faz daquilo um meio de vida, ou então faz daquilo um meio de subir na vida. Não. Então, isto que é a terceira condição que nós vamos propor nesta iniciativa popular. E depois, favorecer os mecanismos da democracia direta, como plebiscito, como referendos e projetos de iniciativa popular. Esse projeto de iniciativa popular que nós estamos fazendo, acolhendo as assinaturas. E é bom lembrar que continuamos acolhendo assinaturas até o final do ano, até conseguir 1.500.000 assinaturas. Então, pode continuar, leva seu título e vai assinando. E também os plebiscitos.
Interessante que aquele professor da PUC falou que tem um país nórdico na Europa, não sei se é Dinamarca, né, que faz tipo de plebiscito várias vezes, que já teria feito 24 este ano, só este ano. Como que dizendo, é uma maneira assim de puxar o povo para ajudar a decidir. Eu comparo um pouquinho com a Assembleia de Siquém, onde que Josué chama o povo todo e diz, bom, se nós queremos caminhar juntos, se nós queremos seguir o mesmo estilo de vida, diferente do que se encontra por aí, então nós devemos abandonar os ídolos, os deuses da dominação, da ganância, os deuses de uns que se aproveitam dos outros, essas coisas todas devemos abandonar e optar pelas coisas que o Javé nos ensinou, a fraternidade, a colaboração, a solidariedade, e que isso muitas vezes pode acontecer em coisas concretas, situações concretas, por meio de plebiscito. Então é uma democracia mais direta, não é assim pelo representante que nós escolhemos lá no Congresso, no Senado e na Câmara, mas o povo todo vai ter a oportunidade de decidir. Plebiscito é decidir o que nós, nesse caso, queremos, isto ou aquilo. Então eu acho que isso é muito importante, a gente se convencer de que podemos caminhar nessa direção. Isto não é sonhar no sentido de cabeça no ar, não. É andar com os dois pés no chão, mas sonhando. Quer dizer, ter alguma coisa no nosso coração que a gente luta por ela e dizer, é possível eu fazer aquilo com a graça dos outros todos. E que nós temos que ter uma força maior, uma força divina, podemos dizer, que nos inspira. Não quer dizer que todo mundo tem que ser católico, todo mundo tem que ser crente ou sei lá o quê, mas aquela força divina que está em nossos corações e que nós precisamos acolher. Isto que é muito bom. Então, é esta proposta que esta iniciativa popular quer fazer. E eu achei interessante poder mostrar pela Bíblia que não é uma coisa tão nova assim também não. É uma coisa que já foi praticado, esta organização das tribos, que foi uma organização muito de solidariedade, muito de entreajuda e tal, demorou 200 anos naquela época. Mas depois o pessoal caiu também na tentação, uns começaram a querer coisas diferenciadas, mais pensando em si mesmo, no seu próprio grupo, aí acabou enfraquecendo e acabou existindo. Mas Deus não desiste de todos nós, e Deus quer acompanhar a nós e nos deu a sua palavra para cada vez de novo nos orientar e nos mostrar, é possível, vamos continuar.